Fala turma, conforme o nosso combinado nessas 2 semanas de US Open, eu prometi para vocês e vou fazer a maior força para cumprir de produzir conteúdo com a maior frequência possível aqui, pelo menos durante essas 2 semanas do Grand Slam americano. Então, vamos fazer o seguinte, eu pensei num formato aqui diferente para a primeira semana e para a segunda semana. E por quê? Pelo volume de jogos, né? A primeira semana é sempre mais divertido, para onde você olha tem jogo, é impressionante. Inclusive, se você nunca foi ao Grand Slam e pretende ir, eu recomendo que a sua primeira experiência seja na primeira semana, porque é aquele mundaréu de gente, em todo canto que você encosta tem um jogo legal para assistir, você se diverte bastante. A segunda semana, claro, a chave vai fechando, o processo vai ficando mais seletivo, né? Os jogos vão melhorando tecnicamente, evidentemente, mas a quantidade diminui bastante. Então ali você já escolhe um pouquinho melhor o que você quer assistir, os preços aumentam também. Você já não consegue ficar o dia inteiro ali curtindo, ao contrário da primeira semana. Mas enfim, dicas de viagem à parte, como na primeira semana são muitos jogos, não dá para ficar falando de um por um aqui, dos resultados, enfim, mesmo se eu fosse peneirar pelos principais, é muita coisa. Então eu pensei em fazer o seguinte, na primeira semana a gente vai fazendo um vídeo, vou tentar fazer vídeo todo dia, sobre os destaques do que aconteceu. O fuso horário não ajuda muito a gente, né? O ideal seria que o torneio fosse na Europa, mesmo no Australian Open já facilita pra gente, porque os principais jogos acontecem de manhã, e aí você tem tempo de gravar durante o dia. No US Open não, a gente está 1 hora à frente de Nova York, então os principais jogos acontecem, a maioria deles pelo menos, à noite. Então fica muito difícil fica impossível você produzir no mesmo dia. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar os jogos terminarem à noite e na manhã do dia seguinte eu gravo. Então, em vez de ficar falando de jogo por jogo, eu vou falar dos destaques, pelo menos do que aconteceu no dia anterior, durante essa primeira semana. Já na segunda semana, como o número de jogos diminui, aí a gente consegue dar destaque especificamente para cada um deles. Combinado? Então vamos lá, eu vou começar com vocês aqui com algo que eu acho interessante, que são as estatísticas, né? Já cansei de falar para vocês que tem muito número que só serve para encher linguiça, mas alguns números são interessantes. Por exemplo, são 128 tenistas na chave de simples, por exemplo. Então você tem ali 64 jogos na primeira rodada. Então você divide, eles dividem isso, né? Você tem 32 jogos no primeiro dia e 32 jogos no segundo. Isso se não acontecer chuva, aquela questão de atraso, mas como o tempo está bem legal em Nova York, aliás, está bem quente em Nova York, a gente percebe que o pessoal está ali derretendo, né? Mesmo nos jogos noturnos. Então você tem 32 jogos num dia, 32 jogos no outro. No primeiro dia de competição, olha só, 11 deles, praticamente 1/3, foram para o quinto set. Algo que não é muito comum em primeira rodada, porque você tem ali o desnível técnico muito acentuado. Mas o que a gente percebeu foi que nessa primeira rodada, eu confesso para vocês que eu não tive tempo, não consegui fazer o levantamento de ano por ano para saber se isso é normal. Mas me chamou a atenção, dos 32 jogos do primeiro dia, em se tratando de primeira rodada, 11 deles terem ido para o quinto set. E claro, o que mais chamou a atenção é aquele que já chamava a atenção a partir do momento do sorteio, né? Que foi um encontro logo na primeira partida do Stefanos Tsitsipas contra o britânico escocês, o Andy Murray. E olha, falar para vocês, do ponto de vista técnico, de competitividade, eles não deixaram a desejar não, corresponderam à nossa expectativa. O grego venceu por 3-2, um belíssimo jogo. Desses 11 que eu falei para vocês que foram para o quinto set, disparado o que chamou mais atenção, o Murray e o Tsitsipas ali desfilaram talento, os dois num momento muito especial. Claro que a gente acaba até prestando mais atenção no Murray, pela essa questão do retorno dele, depois de cirurgia, enfim, todo esse esforço que ele tem feito para jogar em alto nível. E conseguiu! O Murray, por 2 vezes, ele esteve à frente do placar, fez 1-0, o Tsitsipas buscou o empate, o Murray fez 2-1, com lances muito bacanas, mas qual que foi o aspecto negativo dessa partida? Foi que apesar de tudo isso, apesar de um encontro que estava todo mundo curioso para assistir, 2 grandes jogadores exibiram muito potencial técnico, corresponderam à expectativa que se tinha em relação ao grande jogo, o assunto, o que mais foi debatido, o que mais tem sido falado, não foram as jogadas, não foram o resultado, não foi o empenho deles em quadra, foi a tal da milonga.
é a tal da saída para o vestiário. No último vídeo eu trouxe esse assunto para vocês, a gente falou ali no meio do vídeo, não dei tanto destaque assim, mas perguntei a opinião de vocês sobre isso, se vocês são favoráveis ou não a essa história de todo final de set os caras serem liberados para ir para o vestiário. Expus a minha opinião aqui para vocês, eu sou contra isso, eu acho que abre margem para fazer cera, para ficar ali esfriando o adversário, que é exatamente o que tem acontecido. Mais uma vez, isso já aconteceu na semifinal de Roland Garros, isso aconteceu em Cincinnati, quando o Zverev reclamou assintosamente do Tsitsipas, e agora volta a acontecer logo na abertura do US Open. E não que eu seja contra a ida ao vestiário, você não tem como controlar isso. Às vezes o cara tá passando mal, precisa ir ao banheiro, enfim, isso é normal e sempre foi assim no tênis. Eu me refiro a essas saídas de 6, 7, 8 minutos. Esse tipo, vamos colocar assim, privilégio, eu daria antes do início do último set. Então o jogo foi para o quinto set, você pode ir ao banheiro e ficar até 10 minutos ali no vestiário se recuperando. Agora, a cada final de set, fica muito complicado isso, você quebra demais o ritmo do jogo. E mesmo que você faça sem a intenção de fazer uma cera, de esfriar o adversário, você abre margem, abre espaço, abre possibilidade para um jogador mais manhoso começar a usar isso dessa forma. E aí queima o filme, pega muito mal, que foi o que aconteceu com o Murray. Não só com o Murray reclamou, e quando o Tsitsipas voltou do vestiário para disputar o último set, a torcida pegou no pé do grego também. Então vocês percebam que a atitude começa a queimar o filme até do próprio jogador. Eu não sei se o Tsitsipas está preocupado com isso ou não, ou se ele ligou ali o dane-se, mas a questão é que para a imagem do tênis não é bom, porque sempre foi um esporte muito marcado pelo respeito entre os competidores. E a gente sabe, a gente que joga sabe que tem muito milongueiro, que tem muito catimbeiro, isso é normal, né? Em qualquer nível de competição. Mas o tênis sempre conseguiu se preservar um pouco em relação a isso. Então abrir margem para esse tipo de polêmica, como eu falei para vocês, foi um jogaço, foi muito bacana, e o que se fala não é do jogo, o que se fala é do comportamento do grego e das reclamações do Andy Murray. Então, se você quer ir ao banheiro, você tem ali 2, 3 minutos para ir fazer o que você tem que fazer ali, entendeu? Agora, ficar 6, 7, 8 minutos ali, eu não sei se todos vocês já passaram por isso, mas quebra muito o ritmo, você esfria. E quando você tá nesse nível de intensidade, é pior ainda. Então, de novo, eu quero saber qual é a opinião de vocês, o que vocês têm achado em cima desse exemplo do Tsitsipas, e justiça seja feita. A polêmica, por enquanto, tá só em cima do comportamento do grego. Até agora, eu pelo menos não ouvi falar de nenhum outro tenista, de nenhuma outra tenista que tenha se envolvido dessa forma, que tenha gerado esse tipo de polêmica, de mal entendido. Se vocês perceberam alguma coisa aí, deixa aqui nos comentários também que a gente traz o esclarecimento. Mas por enquanto, de polêmica mesmo, eu só percebi em relação ao comportamento do Tsitsipas. Mas enfim, de novo eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso, se vocês têm alguma alternativa que possa dar essa liberdade aos jogadores. Aliás, acontece que eles já tinham essa liberdade, né? Sempre que precisava ir ao banheiro, alguma coisa assim, ou chamar o médico, eles têm essa liberdade. É mais a questão de ficar muito tempo no vestiário todo final de set. Coloca aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso, eu já cansei de falar e vocês sabem disso, que esse espaço é de vocês, que é aquele que eu mais gosto, porque é onde a gente troca ideia. E claro, aquele recadinho básico, se você curte esse conteúdo de tênis, deixa um like pra gente aqui, se inscreve no canal, porque isso dá uma força muito grande pra gente continuar produzindo esse material para tênis, que a gente sabe que não é muito comum aqui no YouTube. Bom, turma, outro ponto que eu queria destacar com vocês foi a estreia do Thiago Monteiro, o representante brasileiro na chave de simples. O Thiago pegou uma pedreira logo no início, a gente já falava sobre isso na apresentação, no vídeo de apresentação do US Open, né? Ele pegou o Daniel Evans, o britânico, cabeça de chave 24, ou seja, bem com um retrospecto ali bem mais interessante do que o brasileiro. Mas eu gostei do jogo do Thiago. Beliscou ali um set do Evans, ganhou o segundo set. Mas o fato é que o nível técnico do britânico é bem mais alto. E ali no final do jogo, quando ele resolveu acelerar, ele atropelou, ganhou tranquilamente. Mas o Thiago mostrou muita consistência, sacou bem,
foi pro winner, mostrou personalidade para matar pontos, para ganhar tie break. Acho que foi uma boa experiência. Infelizmente pro brasileiro ele pegou um adversário tão forte assim logo na estreia, mas talvez se o sorteio tivesse ajudado um pouquinho, o Thiago tem tênis para avançar ali para uma segunda, até mesmo para uma terceira rodada. Vamos torcer ali para os próximos passos do brasileiro. Também destacar aqui rapidamente a passagem da Carla Soares Navarro, a espanhola, né? E por que essa homenagem a ela? A Carla, um ano atrás, mais ou menos, ela revelou que ela estava brigando ali, batalhando bastante contra um linfoma, né? Que é um câncer no sistema linfático. E felizmente ela superou bem esse momento e usou a temporada 2021 para se despedir do circuito. Então jogou Roland Garros, jogou Wimbledon e agora despediu-se do US Open, que foi o último jogo dela, porque é o último Grand Slam do ano. Então uma tenista muito querida por todos no circuito, já foi top 10, enfim, passou por esse aperto, conseguiu virar esse jogo, dar um ace nesse problema de saúde e conseguiu se despedir num grande estilo. Então, felicidades para Carla. Certamente o tênis vai aproveitar muito a passagem dela, certamente vai continuar envolvida aí com o tênis espanhol. Enfim, uma pessoa que pode acrescentar ainda mais, porque, por isso que eu falei, né? Tem um prestígio muito grande no circuito, em mais de 10 anos ali, só fez amigos, nunca ouvi ninguém falando mal dessa espanhola. Então, todo o sucesso do mundo para Carla. E aí, turma, o que mais chamou a atenção de vocês, né, nesse início de US Open? Divide com a gente aqui, coloca aqui nos comentários. Todo dia aqui a gente vai ter um resumo, um destaque do que chamou a atenção no dia anterior. Vamos ver se daqui pra frente a gente consegue falar mais do jogo em si do que essas polêmicas. Então deixa tudo que vocês pensam aqui embaixo, ok? Combinado? Turma, obrigado mais uma vez pela companhia e até o próximo Papo Reto.